Glória a Deus. Eu estou ensinando uma classe junto com o pastor Fernando e a pastora Anita, como preparar trabalhos e fazer leitura. E eu me lembro que uma das aulas que eu ensinei para os alunos, eu falava da importância de você numerar as páginas do seu speech, do seu discurso. Principalmente se você é pai de crianças como a minha, que mexe em tudo. E eu fui olhar, estava uma bagunça. Eu falei, tenho que organizar isso aqui, porque elas estavam mexendo justamente naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Então, está vendo a importância? Quando você tem criança pequena, você tem que estar sempre esperto. Hoje Deus colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com a igreja. E ouvindo aquela canção, aquela música que estávamos ouvindo ainda há pouco, eu quero até pedir que vocês no final voltem a cantar ela, a última canção que vocês cantaram. Eu creio que nós vamos ter um altar tremendo aqui nessa manhã. Não porque eu estou dizendo, porque nós sentimos a presença do Senhor aqui. Deus está querendo fazer algo aqui esta manhã. O Espírito Santo te trouxe a este lugar para falar com você. Eu tenho um texto projetado e você pode me acompanhar também na leitura. Mas a razão que eu vou pregar essa mensagem é porque mais ou menos um mês atrás, nós trouxemos uma série na igreja, e vamos voltar, e eu estou quase que reintroduzindo a série da colheita, que estamos falando esse ano na nossa igreja, sobre o que é o ano da colheita. E nós concluímos a série no período que falamos de colheita financeira, e vamos entrar agora na colheita física. Bem, quando nós estávamos falando, um dos temas que foi abordado foi a lei da semeadura. E eu me lembro que eu preguei essa mensagem e falava sobre a importância de fazermos decisões sábias, onde nós colocaremos as nossas finanças em bons solos, a fim de que nós possamos colher boas colheitas. Quantos estavam aqui se lembram dessa mensagem? Nós falamos de você não vai colher se você não plantar. E você sempre irá colher aquilo que você planta. E essa é uma lei, é sobre isso que nós vamos, em parte, falar hoje. Mas quando eu pregava aquela mensagem, eu me lembro que eu tinha preparado uma outra mensagem paralela e mostrei ao pastor Fernando e falei, olha, pena que a gente não tem mais um final de semana para abordarmos também esse aspecto. Porque não é que ficou no ar, mas nós não podemos negligenciar essa parte também da lei da semeadura. Ela é real, ela foi determinada por Deus, mas existe algo mais que nós precisamos de falar, e é sobre isso que eu quero falar hoje, que é a misericórdia de Deus na colheita. O texto que nós falávamos aquele dia, que fala muito bem a respeito disso, é Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8, que Paulo coloca de uma forma muito clara, em poucas palavras, uma lei muito profunda e muito extensa, que é a lei da semeadura. E eu tenho na Bíblia Viva, se você não tem essa tradução, é uma tradução muito interessante, às vezes nos dá clareza para entendermos o texto. Paulo diz, não se iludam, lembrem-se de que vocês não podem desprezar a Deus e escapar. O homem sempre colherá justamente o produto da semente que ele plantou. Se ele plantar a fim de agradar os seus próprios desejos maus, estará plantando a semente do mal, e, logicamente, fará uma colheita de ruína espiritual e morte. Mas se plantar as coisas boas do Espírito, ele colherá a vida eterna que o Espírito Santo lhe dá. Como eu disse, esse texto de Gálatas fala da lei da semeadura. Nele fica claro que nós iremos colher justamente o que plantamos. A escolha é nossa. Ontem eu estava com a minha filha, e nós fomos em Novato visitar uma família que a gente ama muito. E nós fomos conversando. A Cris teve que trabalhar ontem e eu fiquei com as minhas duas filhas. E a mais velha senta no banco da frente e a outra sempre dorme. E a gente fica conversando, eu e a mais velha. E eu dizia para ela, conversando com ela sobre escolhas na vida. E a gente tirou um bom tempo conversando. E eu falei aquela frase que nós falamos durante essa série também, dizendo, olha, você tem a liberdade de fazer as escolhas da sua vida, mas você não tem a liberdade de escolher as consequências da sua escolha. E às vezes você escolhe, não, eu quero fazer isso. Amém, é a sua escolha, é o livre-arbítrio que Deus te deu. Mas você não tem direito de escolher as consequências. E quando nós estávamos voltando, já era mais ou menos 8:30 da noite, de repente o trânsito parou, logo saindo do túnel, quase chegando na Golden Gate. Bem próximo já
primeira curva para chegarmos na Golden Gate. Parou de uma vez, alguns carros na nossa frente, e foi chegando o corpo de bombeiro, e você sabe como funciona essas coisas aqui. Rapidamente chegou a polícia, e logo liberaram para a gente passar. E quando a gente passou, era um carro que havia capotado. E graças a Deus, pelo que a gente pôde perceber, todos os jovens eram bem jovens, como vocês que estão aqui na igreja, jovens, saindo do vidro assim. E minha filha olhou e falou: pai, o carro capotou. Eu falei: exatamente, filha. Ela falou assim: graças a Deus eles estão bem. Eu falei: exatamente. Ela falou: pai, exatamente o que você me falou. A gente pode ter a liberdade de escolher o que quer, mas não pode escolher as consequências. Eu falei: por que você está falando isso? Ela falou assim: eles estão com um cara que eles estavam tudo high. Eu falei: exatamente, parece que são. Ou foi tontura do capotamento, ou eles realmente estavam high. E na hora eu pude perceber mais uma vez essa verdade. Nós não temos como mudar essa lei. Essa lei foi determinada por Deus. Se alguém plantar morango, vai colher morango. Se alguém plantar arroz, vai colher arroz. Mas, como eu disse, existe um aspecto dessa lei que nós não podemos deixar de falar. Jesus, quando veio ao mundo, ele era 100% homem, 100% Deus. E como homem, Jesus estava sujeito a todas as leis que Deus havia determinado na terra. Todas elas. Jesus estava aqui e quando ele realizava algum milagre sobrenatural, era por causa do poder do Espírito Santo na vida dele. Mas ele estava sujeito às leis naturais. Jesus sentia a força da gravidade. Não tinha como ele falar: eu vou voar daqui para ali. Não, ele estava debaixo dessa lei. Independente se alguém crê ou não nas leis naturais dadas por Deus, elas são reais. Não adianta você chegar e dizer assim: eu não creio. Porque você sabia que em Marte você tem, eu acho que 1/3 do peso que você tem. Alguns falam assim: eu quero ir pesar em Marte, porque lá eu sou mais magro, mais leve. Porque aqui existe a lei da gravidade que opera sobre nossos corpos, que faz com que a gente tenha o peso que tem. E não adianta você querer lutar contra isso, é a verdade. Essa é a verdade das leis. E quando estamos vivendo no mundo que a gente vive, debaixo de um mundo natural, todas as leis que operam nesse mundo operam sobre nós. Mas só que Jesus também é Deus. Vira para alguém que está do lado e fala assim: Jesus é Deus. Ele é Deus. Embora ele estava sujeito, Jesus desafiou as leis. Desafiou as leis naturais. A prova disso é quando Jesus foi alimentar uma multidão, tinham lá quantos peixes e quantos pães? 5 pães, 5 peixes e 5 pães ou 5 peixinhos. Não dava para alimentar todo mundo. Naturalmente era impossível. Mas Jesus começou a tirar peixe do cesto e pão. Ele desafiou a lei natural, porque ele é Deus. Isso nós chamamos de milagres. Não é coisa que acontece todo dia. É exceção à regra. Milagre. A lei da colheita, ela não é só natural, ela também é espiritual. Claramente o texto está aí para a gente ver. Se nós colhermos ou plantarmos coisas de ruína espiritual e morte, ela vai nos destruir. Mas se nós plantarmos coisas boas do Espírito, colheremos a vida eterna. Também ela é espiritual. E Jesus também desafiou a lei espiritual. Porque, de acordo com essa lei, o que Paulo está tentando mostrar nesse texto é o seguinte: ninguém vai escapar de Deus. Alguns acham que porque está demorando o resultado da sua colheita, que Deus não viu. Que Deus deixou para lá. Que Deus, de alguma forma, ignorou. Mas esse texto usa uma expressão, ninguém despreza a Deus. Eu gostei da ilustração que o pastor, nós dois fizemos essa mensagem junto, eu e o pastor que pregou no primeiro culto, o pastor César, que de vez em quando substitui o pastor Fernando no culto das 9h30. E nós compartilhamos os textos, nós compartilhamos as ideias para que a igreja tenha uma mesma direção. E ele usou uma ilustração muito legal, que eu quero fazer uso dela agora. Ele disse: é como se você estivesse dirigindo um carro esportivo que você gosta muito, a mais ou menos, sei lá, ninguém compra um carro esportivo para dirigir a 75, né? Imagine você ir num carro esportivo dos seus sonhos, e você falou assim: eu vou curtir esse carro na freeway, eu vou colocar tudo que ele dá, e põe aí os seus 150, 160 milhas por hora. Guess what?
a polícia vai vir atrás de você. E não são poucos, muitas, porque você acabou de quebrar uma lei natural. E você começa a correr, porque um carro esportivo anda muito mais do que esses carros. E ele trouxe uma ilustração interessante. Imagine então que você está fugindo, e de repente, você consegue cruzar a fronteira que sai da jurisdição daqueles policiais. E você cruza a fronteira, desce do carro, olha para eles e faz... Ele falou assim, no mundo, na vida, alguns até conseguem escapar, mas de Deus ninguém escapa. Vou repetir. Às vezes nós fazemos coisas nessa vida que a gente, aos olhos dos homens, escapamos. A gente sai do lugar, a gente foge, finge que não é a gente, e a gente escapa. Mas Deus vê todas as coisas. E Paulo está dizendo, de Deus ninguém zomba. Um dia essa conta vai vir. Um dia a gente vai ter que encarar as consequências das nossas escolhas. Pode tardar, pode passar essa vida inteira, mas um dia a Bíblia diz que existe o julgamento do Senhor. E é onde nós estaremos diante do Senhor. E tudo o que plantou a Bíblia fala que será aberto o livro e os livros. E todas as nossas ações serão reveladas. A não ser, como eu disse, que a gente tenha encontrado a misericórdia de Deus diante da colheita. Nosso desafio hoje é falar sobre isso. Há vários lugares em que Jesus, na Bíblia, desafia essas leis porque Ele é Deus. E Ele traz um aspecto da colheita que nós precisamos descobrir que é um encontro com a misericórdia e com a graça de Deus. Quando nós trouxemos a série, eu pensava, tudo bem, a lei é verdadeira e não muda. E eu quero deixar isso bem claro. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. E às vezes pode ser que há pessoas que, em algum determinado tempo da vida dela, por falta de entendimento, disseram, poxa, se isso é verdade, a lei, e como o pastor acabou de explicar, mesmo ignorando a lei da gravidade, eu estou sujeito à lei da gravidade, mesmo ignorando a lei da colheita, eu estou sujeito a ela, o que vai ser de mim, que plantei um monte de coisas ruins na minha vida? Deixa eu dar um exemplo. Digamos que você foi criado por um pai de atitudes ruins. Pode ser que eu esteja falando com alguém bem diretamente aqui. E seu pai plantou na sua vida um tipo de comportamento ruim. Você sabe o que eu estou falando. Não tinha carinho, não tinha amor, não tinha um relacionamento aberto de pai e filho. Palavras duras. Possivelmente ele recebeu isso dos seus pais. E possivelmente você estava transferindo isso aos seus filhos. Quantos sabem o que eu estou falando? Porque é a lei da semeadura. O que você recebe, você planta. Mas um dia você entende que isso está errado e você quer mudar a sua colheita e começa a moldar a sua vida numa nova forma. Mas você sabe, eu plantei coisas ruins. Eu falei coisas ruins. E agora eu vou colher? Na lei diz que sim. A não ser que tenhamos um encontro com a graça e a misericórdia de Deus. Eu tenho um texto que eu queria que todos abrissem, que eu queria que você mantivesse aberto. E antes de ler o texto, eu resolvi mostrar para vocês em vídeo. Alguém fez um filme contando exatamente essa passagem que a gente vai ler depois. E a gente vai ler alguns versículos, ou todos os versículos dela, falar um pouquinho sobre eles e ministrar a palavra de Deus hoje. Mas que legal a gente poder ver um vídeo que foi feito, muito bem feito, que nos traz o quê? O visual dessa história. Eu queria que vocês prestassem atenção nesse vídeo. E depois dele nós vamos para o texto que você já vai ter aberto na sua Bíblia. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita... Venham! Vamos! 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 Levante! Leva ela lá! Até ali! Pega pra cá! Você vai ter o que merece! Joga aqui! Vamos! Venha! Vamos! Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas.
Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vai-te. E não peques mais. Você deve ter o teu texto aberto já. João capítulo 8, a partir do verso 1 e 2. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Exatamente como a gente viu nesse pequeno vídeo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então, os mestres da lei, os fariseus, lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Fico imaginando como é que eles conseguiram isso. Que diz que eles pegaram ela no ato. Será que eles ficaram vigiando ela? Será que eles armaram uma cilada para ela? Será que eles estavam assistindo pela janela? Ouvindo pela porta? Como é que eles conseguiram pegar ela? E eu sempre me questionei isso. Onde é que estava o cara? E ninguém, ao que eu sei, faz adultério consigo mesmo. Não é? Cadê o outro? Mas eles trouxeram. E diz que eles colocaram essa mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. A gente tem que entrar nessa história para a gente entender o que está acontecendo. Todos nós temos coisas obscuras na nossa vida. Quantos são sinceros e sabem o que eu estou falando? Ninguém aqui é santo demais. Imagine o seu erro mais obscuro. Ou aquele que você já cometeu, foi perdoado, mas se ele fosse trazido e exposto aqui, diante de todo mundo. Eu sei que eu ouvi misericórdia, Senhor. Imagine, porque é isso que a mulher está vivendo, o seu pior pecado, aquela coisa que você esconde, que você não quer que ninguém saiba. Eles trouxeram e colocaram ela diante da multidão. E o verso 4 diz: Mestre, esta mulher foi pega no adultério. Disseram eles a Jesus. Sem nenhuma misericórdia, sem nenhuma compaixão, eles expõem o pecado dela diante de todos. Porque tem gente que ama expor o pecado dos outros. Principalmente os religiosos. Cada palavra que eles diziam era como uma flecha que penetrava no coração daquela mulher, imagino eu. Eles estavam cheios de ódio, religiosidade,
e nenhuma compaixão. Verso de número 5, parte A, diz: a lei, disseram ele, de Moisés ordena que ela seja apedrejada. Imagine você ouvindo a punição. Você sabe que é culpado, foi pego no ato. Você sabe que você merece a morte. Você até se sente tão mal, mas tão mal, tão horrível. E a vergonha é tanta que você até deseja que isso aconteça logo. Aconteça logo. Comece, atire a primeira pedra. Porque a minha vergonha é tamanha que eu já não suporto mais. Aí eles perguntam para Jesus, lê essa parte na sua Bíblia, na minha eu tenho sublinhado. O que o Senhor diz? Para mim isso é chave nesse texto. Porque eu amo essa pergunta. Porque eles estavam perguntando para Jesus o que ele diz, o que ele pensa a respeito disso. Irmãos, às vezes a gente se preocupa tanto com o que os outros pensam a respeito de nós. A gente gasta tanta energia para tentar ter a opinião das pessoas ao nosso redor, sendo que a opinião mais importante é do Senhor Jesus sobre nós. O que Jesus pensa a respeito de você? O que o Senhor diz a respeito de mim, Senhor? Verso de número 6. Na verdade, essa pergunta deles, não é que eles estavam interessados na resposta de Jesus, e nem se importavam com o que Jesus pensava a respeito dela. O texto é claro, diz que eles procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao dizer alguma coisa que pudesse usar contra ele. Eu disse no início que Jesus desafiou várias leis. E eles sabiam da fama de Jesus, eles sabiam que Jesus havia desafiado as leis naturais, eles sabiam da multiplicação de pães, eles sabiam que Jesus tinha desafiado leis de pessoas doentes que foram curadas, algo contrário. Jesus não era natural, Jesus era supernatural, ele estava acima do que é natural, por isso que ele podia realizar as coisas que ele realizou. E aqui eles estavam tentando pegar Jesus numa lei espiritual. Porque se ele disser, não faça isso, a lei não está dizendo isso, ele estava quebrando a lei, e na verdade eles estavam tentando apanhar Jesus. Levítico capítulo de número 20, verso 10, diz que se um homem e uma mulher fossem pegos em adultério, eles deveriam ser trazidos perante as autoridades da lei, e juntos deviam ser apedrejados. Interessante que eles estão cumprindo parte da lei, que a outra não sei. Onde que está o cidadão até agora? Além disso, eles também tinham que ter testemunhas do adultério, que teriam que se explicar muito bem como é que viram, como é que estavam lá para presenciar. Então eles estavam sim tentando pegar Jesus, mas eles próprios estavam enquadrados naquela lei, porque eles estavam tentando cumprir uma lei que eles próprios estavam quebrando. Eles não estavam cumprindo toda ela. Eles só trouxeram a mulher e não trouxeram o homem. A gente tem que entender, queridos, que numa sociedade patriarcal que eles viviam, a mulher era tratada como segunda classe. Graças a Jesus que libertou a mulher, amém? Irmãos, Jesus trouxe um renovo na vida das mulheres. Todas as sociedades onde o cristianismo é a religião principal, a mulher tem liberdade. As demais até hoje sofrem. E naqueles dias, no judaísmo, a mulher sofria muito. Talvez por isso a explicação do só trazerem a mulher. Jesus, porém, diz o texto, e nós vimos muito bem no vídeo, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Entenda esse tópico que Jesus está fazendo, que eu fui pesquisar, irmãos, há muito estudo sobre isso, centenas de anos que os teólogos tentam responder a pergunta, o que Jesus escreveu? E ali no vídeo eu fiquei assim, o que ele está escrevendo? Parece que ele fez uma rodinha, eu fiquei olhando assim, onde que vai? A curiosidade do ser humano é imensa, e as pessoas tentam até hoje responder o que ele estava escrevendo. E categoricamente o texto não nos deixa nenhuma prova, nenhuma evidência do que ele escreveu. Não existe elementos no texto para dizer, Jesus escreveu isso.
O que a gente sabe é que ele se inclinou e começou a escrever. Nós temos o relato do gesto, nós não temos o relato do que ele escreveu. Isso para nós é muito importante, porque se na Bíblia existe algo escrito, nós temos que trazer isso, e é isso tudo que você tem, para tentar entender o texto. Se você quiser comigo abrir a sua Bíblia no Êxodo, capítulo de número 31, verso de número 18, é o contexto onde Moisés recebe a lei de Deus. No encontro que ele tem com o Senhor no monte, Deus entrega a ele a lei. E o verso de número 18, o capítulo 31 de Êxodo, diz o seguinte: quando ele terminou de falar com Moisés, no monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho, que é o fundamento, é a base da Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a base da lei dos judeus. Deus estava entregando ali o fundamento, 2 tábuas de pedras, repita comigo, pedra, escritas o quê? Pelo dedo de Deus. Para a gente entender esse texto, a gente tem que entender o que está acontecendo aqui. Havia um conflito que estava sendo tramado, mas também acontecendo de leis. Da lei de Moisés e o que Jesus ia dizer a respeito disso. E Jesus, sendo Deus, ele sabe como a lei foi escrita. Ele sabe como estava na Bíblia. E Jesus, se a câmera quiser me acompanhar para não me perder, que de vez em quando eu desapareço, estou só abaixando, tá? Jesus estava escrevendo uma nova lei. E ele estava dizendo para as pessoas, de certa forma, eis que faço nova todas as coisas. Sim, a lei diz isso. Mas eu quero te apresentar a misericórdia de Deus, que ainda vocês não conhecem. Eu quero apresentar para vocês um aspecto do meu coração que vocês não conhecem. A lei tinha um propósito, tinha um fundamento pelo qual ela foi dada. A lei foi nos dada, e Paulo fala muito bem disso, para nos mostrar como é difícil chegar até Deus, como é difícil se aproximar de Deus, e como Deus é santo. Tentar cumprir toda a lei é loucura, ninguém aqui consegue. E a Bíblia diz, se nós falharmos em um só aspecto da lei, somos condenados em toda ela. Quem poderia cumprir a lei? Mas aqueles homens achavam que sim. E por isso que Jesus dá a resposta que dá. Então, quando ele abaixa e começa a escrever, eu falei com a Raquel essa semana algo que a lei foi escrita na pedra. Na pedra. Pedra é algo duro. Diz que foi escrita em tábuas. Tábuas que foram entregues na mão de Moisés. Algo pessoal. Mas quando Jesus escreve na terra, a terra é universal, a terra é de todos, a terra é para todos e a terra alcança todos. Jesus estava dando uma nova lei, Jesus estava dando uma nova reinterpretação da lei, que eles ainda não conheciam, que eles ainda não tinham experimentado. João continua, capítulo 8, verso 9. Quando ele terminou de falar, quando eles ouviram isso, foram saindo. Tenho que ler essa outra parte, que eu pulei. Então continuaram a exigir dele uma resposta, depois que ele começou a escrever. Que ele se levantou e disse, olha a resposta de Jesus. Estou escrevendo no chão, levanta. Aquele de vocês que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez. Eu fico imaginando, parar aqui, se algum tivesse tido a coragem de lançar a pedra, o que tinha acontecido com ele? Já parou para pensar nisso? Caía duro para trás. Acho que a pedra ia lá e ia bater no poder de Jesus e voltar na cabeça dele. Começando pelo mais velho, então, até que só restaram Jesus e a mulher. Preste atenção no que está acontecendo aqui. Preste atenção no tema desse assunto de hoje. A lei está aí. A lei diz isso, mas só Deus poderia condená-la e só Deus poderia
perdoá-la. Então Jesus se levantou de novo e disse para a mulher, como a gente viu no vídeo: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus então disse: eu também não a condeno. Vire para alguém que está do teu lado e fala assim: Jesus não a condenou. Porque às vezes a pessoa esquece, Jesus não a condenou e nós somos servos de Jesus. É interessante que ela semeou o quê? Pecado. Ela semeou o pecado. Ela errou, ela plantou coisas ruins e a lei dizia que ela deveria ser apedrejada. Essa é a lei. Essa é a lei espiritual. Mas em vez de julgamento, Jesus lhe oferece graça e misericórdia. Graça e misericórdia precisa ser definido para alguns. Misericórdia é você não receber aquilo que você merecia. E graça é você receber o que você não merecia. Deus nos deu o que nós não merecíamos, que é perdão. E não nos deu o que merecíamos, que era a morte. Isso é misericórdia. A graça e a misericórdia de Deus. Mas preste atenção no que o finalzinho do verso fala, e que isso muita gente perde. Jesus não estava cancelando a lei espiritual que existe. Ele não estava dizendo para aquela mulher: olha, agora que você me encontrou, agora que você teve um encontro com a graça e a misericórdia de Deus, vai, peque o tanto que você quiser, cometa adultério, que está tudo ok. Foi isso que Jesus disse para ela? Jesus disse para ela: vá e não peques mais. Porque a lei ainda está aí. A lei ainda existe. Deus não mudou a lei. E nós temos que fazer um balanço entre isso. Nós iremos colher tudo o que plantamos. Mas se errarmos, se falharmos, porque iremos falhar, quando sabe disso, temos a graça e a misericórdia de Deus. Mas como servos do Senhor, olhos abertos, vamos fazer o melhor possível para não errar. Para não plantar coisas ruins. Porque a lei continua: vá e não peques mais. Conclusão dessa mensagem: a lei da semeadura é clara, queridos. Ela não mudou. Portanto, temos a obrigação de plantar boas sementes. É a sua obrigação, a minha obrigação, que as nossas ações, que também são sementes, sejam boas. Que as nossas decisões, que também são sementes, sejam boas. Que as nossas palavras, que também são sementes, sejam boas. Para que a gente não venha colher coisas ruins depois. Mas Jesus também está nos lembrando hoje através dessa história. Sim, a lei é essa. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui. E eu tenho o poder de enfrentar essa lei por você. Citando o Velho Testamento, Paulo fala uma coisa muito bonita em Romanos capítulo 9, verso de número 15. E só Deus tem o poder de fazer isso. Ele diz: terei misericórdia de quem eu o quê? Quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Eu não posso determinar se algumas escolhas que você vai fazer ruim na sua vida, Deus vai te perdoar. Eu não posso dizer: não, fique tranquilo, Deus é misericordioso, Ele vai te perdoar. Quem tem o poder de dizer isso? Ninguém. Só Deus. Cabe a Deus decidir se Ele pode ou não te perdoar. Como servos esclarecidos do Senhor, que temos a palavra, temos que fazer o máximo possível de plantar boas sementes. E contar, se errarmos, que a misericórdia de Deus nos alcance. Sim, existe a lei, mas também Deus está dizendo: eu estou aqui. Como eu disse, quando eu preguei essa mensagem, o Espírito Santo falava comigo de pessoas que estavam dentro do seu coração perguntando: e de mim, o que vai ser? O que vai ser de mim? Deixa eu trazer, já adiantando, a lei física que vamos falar. Eu tenho várias pessoas que eu converso com liberdade, outras eu não tenho tanta liberdade de falar e eu não tenho coragem de falar. Mas quem tem mais liberdade comigo, quando a gente sai para almoçar, eu falo: você vai comer isso? Eu falo: paz, isso é ruim para você. Isso, tem açúcar, tem isso vai fazer mal para você. E começo a falar. Eu deixo a pessoa tão constrangida que ela perde a fome, só de eu falar. Mas alguns eu falo assim: eu não tenho liberdade, não vou falar. Porque aquilo é uma escolha que ela está fazendo para a vida dela. É uma semente que ela está plantando na saúde dela. E que mais tarde ela vai colher as consequências disso.
Então não tem esse negócio de você chegar e falar, vou comer só a gordura da picanha. E vou comer beber só Coca-Cola, comer pudim, e ficar aí. E depois eu vou orar e Jesus vai me curar, não vou ser doente. Hello? Deixa eu falar com alguns de vocês aqui. Deus te deu inteligência. Deus te deu a ciência e os estudos para te provar que algumas coisas não fazem bem para você. Você precisa de beber? Água. E água de boa qualidade, tem isso também. Porque senão as consequências vão vir sobre a sua vida. E nós precisamos de estar ciente disso. É claro que Deus, como eu estou dizendo, é misericordioso. Pode ser que venhamos adquirir alguma doença por decisões erradas que tomamos nas nossas vidas, na área de saúde. E a gente ora e o Senhor nos cura. E o Senhor nos perdoa. O Senhor nos dá uma nova chance. Mas é o nosso papel de... Não, eu fui curado, agora vou voltar a comer tudo de novo. Peraí. Vá e não coma mais. Deus te curou? Vai e cuide da sua saúde. Vai fazer uma caminhada, vai fazer exercício físico. Então, existe a lei. E a gente não vai mudar a lei só por causa da misericórdia de Deus. Ponto importante para a gente entender é o seguinte. A lei não foi mudada. Sabe o que mudou? Me segue aqui. Isso aqui que mudou. Isso que mudou. Ele colheu a minha colheita. Ele recebeu o meu castigo. Ele levou sobre si as minhas iniquidades, e o castigo que me traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras eu fui sarado. O que mudou é que não a lei foi mudada, ele recebeu a punição da lei. Ele carregou nos cravos a minha liberdade, a sua liberdade. Jesus não anulou a lei, Jesus veio e pagou o preço da lei. E todas as vezes que eu olho para a cruz, eu falo assim, foi por causa do meu pecado que ele foi para ali. Não vale a pena pecar de novo, porque eu não quero trazer o castigo sobre ele. Eu entendo o que ele pagou por mim, o que ele fez por mim. Jesus plantou bondade e amor, e ele deveria colher isso. Jesus só fez o bem, e ele deveria colher isso. Mas quem vai colher? Quem vai colher? Repita. Quem vai colher isso? Nós, a igreja do Senhor. Ninguém aqui merecia morar no céu. Mas nós iremos morar um dia no céu. Porque Ele colheu a nossa colheita e nós estamos colhendo a colheita dEle. Na teologia isso é chamado de doutrina da substituição. Essa doutrina não é do Novo Testamento. Ela está lá no Velho Testamento. Quando o homem pecava, a lei dizia que ele tinha que morrer. Mas trazia-se um substituto. Trazia-se um animal. Coitadinho dos animais. O cara pecava, lá vai cabritinho, lá vai cordeirinho, lá vai pombinho. Tudo morrendo por causa dele. Era a teologia da substituição. Que Deus determinou que fosse aquele que pecar deve morrer. E era trazido um substituto, mas a lei claramente diz que isso era temporal. Um dia, Hebreus fala sobre se essa lei se cumpriu em Jesus para sempre. E hoje em Cristo nós não temos que mais fazer sacrifícios, uma vez que Ele morreu na cruz, morreu pelo pecado de todos. Isso é boas novas. Você então entende? Não é de graça a nossa colheita, custou para Jesus tudo. A graça foi barata para mim e para você, mas para Ele custou as dores dos cravos, chicotes, humilhação. Era a minha colheita, era a sua colheita. A compaixão de Deus não é de graça, custou para Jesus. Jesus me ama e te ama tanto que Ele escolheu ser o nosso substituto. E a cruz está aí para nos mostrar. Hoje nós cantamos aquela música, remove a minha pedra. Em conclusão a esta mensagem, pense nas pedras que seriam lançadas sobre você por causa do seu pecado. Imagine você sendo trazido diante do tribunal de Deus agora. E um por um dos seus pecados sendo mencionados. Estão me acompanhando? Vocês estão entendendo a dimensão disso?
Para cada pecado, uma pedra. E eu me lembro quando criança, a gente ia pegar pedra para matar passarinho. Eu já fui mal, ainda bem que eu fui perdoado. E escolhi as pedras com tanto carinho, que eu falei, essa aqui... Quem já fez isso também? Já pediu perdão? Levanta a mão aí. Tá. Só 2? Duvido. Depois eu ampliei, fui para a espingardinha de chumbo, fiquei mais mal ainda. Meu amigo Douglas lá lembra disso, né? Só nós fazia aquelas maldades. Mas a gente tinha um prazer de escolher a pedra que ia matar. A acusação é tão grave. Eu imagino que aquelas pessoas escolheram com gosto as pedras. Trouxeram as mãos cheias. Imagine cada pecado ser uma pedra. Eu não sei se você já tomou uma pedrada, dói pra caramba. E aquelas pedras sendo trazidas e você só vendo, é o meu fim. Mas de repente entra um homem, um nazireu, manso, humilde, que nunca fez mal para ninguém. E quando ele levanta a mão para começar a tirar a primeira pedra, ele fala, não atire em mim. Pode atirar sobre mim as pedras. E você levanta a cabeça, olha para trás e você é louco. Você não fez nada. Eu vou levar essas pedradas por você. Cada pedra que eu deveria receber, você merecia. Ele levou. E é por isso que a sua colheita foi mudada. É por isso que você está tendo a graça de viver a vida que você está vivendo. É por isso que toda a maldade que você já fez na vida, você hoje está colhendo bons frutos, porque Ele carregou sobre si as suas feridas. E a gente tem que ver que isso é graça de Deus. Eu quero falar com alguns de vocês que estão me assistindo, vocês que estão aqui presentes, que estão pensando que a sua vida não tem jeito, que as decisões que você tem tomado têm te levado cada vez para mais fundo, mais fundo, mais fundo. Hoje você está tendo um encontro com a graça de Deus. E a graça de Deus está mandando te dizer esta manhã, sim, existe essa lei, você merecia tudo isso que você está pensando. Mas Ele está aqui para te dizer que eu vou levar isso por você. E aquele monte de pedra, de repente é retirado. Remove a minha pedra, Senhor. Remove as nossas pedras. E Ele chamou aquela mulher. Ele não sabia o nome dela. O texto diz que Ele disse, mulher. Com aquela música que a gente cantou tem tudo a ver. Te chamando pelo nome e fala assim, levanta. Eu estou te dando uma nova chance, uma nova vida. Desperta para a vida, sai para fora. E vai viver uma vida que você nunca viveu antes. Vai plantar novas coisas na sua vida. Vai fazer novas escolhas para você agora, porque eu estou te dando uma nova chance. É isso que Jesus está nos oferecendo nessa manhã. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. É por causa da misericórdia e compaixão de Deus que podemos ter um lar um dia no céu. Se você já tomou essa decisão um dia de entregar o seu coração para Jesus, você sabe o que eu estou falando, que gozo, que alegria é essa. De saber que um dia você vai morar no céu, que Deus preparou para você uma morada, tem uma coroa te esperando, os céus de portas abertas, e você, apesar de toda a maldade. Eu penso naquele ladrão da cruz, que plantou tudo ruim na sua vida, por isso que ele foi parar ali. Jesus estava na cruz por causa de nós, mas ele não, por causa das suas ações. E no último segundo de vida, no último momento, Ele permite Jesus levar sobre si as suas dores, as suas feridas, o castigo que Ele merecia. Mas pastor, Ele morreu também. Às vezes, parte das consequências das nossas decisões vão ficar. Mas a maior delas, a pior delas,
vai ser removida, que é a condenação eterna. Essa eu te garanto que será removida, por causa do que Jesus fez na cruz. Todos de olhos fechados, cabeça baixa. Se tem alguém aqui hoje que você precisa de entregar, você que me assiste nesse vídeo, a sua culpa para alguém. Quando eu falei de pecados escuros, pecados que você teria vergonha de mencioná-los, você sentiu na hora que estava falando com você. Há pessoas que me assistem e me ouvem neste momento, que você sabe que você está preso a coisas que te envergonhariam se fossem expostas. Se alguém soubesse do que você está fazendo em oculto, você teria muita vergonha de estar aqui no nosso meio, de estar aí assistindo esse vídeo. Eu não falo isso para que você se sinta envergonhado. Eu falo isso para te dar uma chance de dizer: eu sei onde isso vai me levar, mas antes que me leve a isso, eu quero abandonar. Eu quero permitir que o perdão me alcance. Eu não queria que ninguém abrisse os olhos. Por favor, peço até os diáconos que estão mais atrás que fossem sensíveis. Eu quero que as pessoas tenham liberdade de ter um encontro com a graça de Deus. E te peço, feche os olhos, pessoas do músicos, todos, por um momento só. Se Deus está falando com você e você quer dizer esta manhã: pastor, eu preciso de perdão na minha vida, de coisas que eu tenho feito. Eu tenho pecados na minha vida, obscuros, que eu preciso de perdão. Levante a sua mão. Eu só vou orar por você, eu não vou te chamar aqui na frente. Eu vejo essa mão, pode abaixar. Alguém mais, eu vejo essa mão, pode abaixar. Alguém, eu vejo. Por toda a igreja. Deus está falando com você. Hoje é o dia de você sair para fora. Hoje é o dia de você dizer basta. Toda a cadeia que está te prendendo aí, te levando a fazer isso, o Espírito Santo que está aqui te levando a fazer isso, vai te ajudar a dizer não mais. A razão que aquela mulher pôde levantar e sair dali com aquelas palavras dizendo vai, não faça mais, não é porque ela estava mais forte, é porque a partir daquele momento o Espírito Santo passou a habitar nela, e com o Espírito Santo nos dizendo como fazer, o que fazer, como agir, a gente tem poder de vencer o pecado, sim. Pai, eu oro agora por essas vidas, eu oro por essa pessoa que me assiste, eu oro por esses que levantaram a mão aqui, e eu oro, Senhor Jesus, que a partir deste momento haja uma viravolta, haja um mover, Senhor, que aquelas consequências ruins, por causa do sangue de Jesus, sejam anuladas. Pai, colocamos sobre o Teu Filho, Senhor, toda a nossa culpa agora, e como aquelas palavras de Jesus, eu as lanço agora, Senhor. Ninguém te acusa, não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Seja perdoado agora em nome de Jesus. Receba a cura sobre a tua dor, a sua vergonha, em nome de Jesus. Onde quer que você esteja me ouvindo, o perdão, a graça e a misericórdia de Deus te alcança, em nome de Jesus. Entre em contato conosco, fale para a gente como essa mensagem te tocou, você que nos assiste pela internet agora. Deixa a gente orar por você. Se você tem uma igreja próxima de você, procure ela. Essa não é a sua igreja, não faça desse canal a sua igreja. Você precisa de irmãos para estar com você, para te ajudar, para te ensinar, para caminhar com você. Tenha um dia abençoado, que Deus continue falando com você, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Falta 1 minuto para 1h. A gente tem almoço na igreja, mas eu quero chamar o pastor Suário com a equipe do altar, a Simone, o pastor Márcio, todos os pastores, pastor Milson e os irmãos do altar, para ficar aqui disponíveis. Não é que você precisa da gente, mas a gente está aqui para te ajudar se você precisar, para orar com você. Eu disse que hoje ia ser um dia
de nascimento para algumas pessoas. Se você quiser vir até nós e dizer: pastor, irmã, irmão, ora por mim nessa outra área aqui, que eu preciso de alguém me ajudando. Preste conta a alguém. Deus vai te dar força para vencer qualquer dificuldade. Tenho certeza que com o poder da oração, fazendo aqui e continuando, Deus vai te dar vitória. Amém? Se você precisa de a paz do Senhor, que a graça do nosso Senhor Deus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Vão na paz do Senhor. Como Cristo, eu digo para vocês que são perdoados: vá e não peque mais. Deus te abençoe. O altar está aberto. Deixa o Espírito Santo continuar falando com vocês. Preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cansados.